do Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, aleluia, aqueles que falam apressadamente, falam, aleluia, sem pensar, louvado seja o nome do Senhor, ou fala do calor do momento, acaba falando o que não devia. E isso se acontece também no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus também erra. O povo de Deus, aleluia, apesar de se policiar, apesar de ter esse cuidado, mas não é fácil você vir diante de uma plateia para falar 40 minutos, falar 1 hora acerca de um tema, acerca de uma palavra. Aleluia, a palavra de Deus, principalmente, que ela divide várias opiniões. E muitas vezes, por falar 40 minutos, meia hora, 1 hora, tem pregador que prega 2 horas. Em algum momento pode ser que haja tropeço em alguma palavra. E nós sabemos que o juízo sobre nós que servimos a Deus é maior. Aleluia, o juízo para aquele, aleluia, que está na frente de um trabalho, aquele que ministra uma palavra, é maior por parte dos homens, porque os homens não entendem quando nós tropeçamos em alguma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para começar esta mensagem, amada igreja, eu quero primeiro começar no livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Jesus, Ele é o verbo vivo, aleluia, o verbo que se fez carne e que habitou no meio de nós, que morreu pela minha e pela tua vida. Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, Ele é esse verbo encarnado para mim e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E falando acerca do poder da palavra, Jesus, Ele é a própria palavra, aleluia, que trouxe o poder da criação. Nós sabemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado. Nós que servimos ao Senhor, nós cremos que o mundo foi criado pelo poder da palavra, quando Deus diz no livro de Gênesis: haja luz e houve luz. Louvado seja o nome do Senhor. E o mundo é criado pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Trazendo o entendimento do poder que a palavra tem, do poder que a palavra tem de criar um mundo, de criar um universo. Aleluia. E Deus fez a luz e viu que a luz era boa, e fez a separação entre as luzes e as trevas. Portanto, nós que andamos com Jesus, que estamos na luz, nós precisamos clarear a multidão. Nós precisamos, aleluia, iluminar aqueles que estão em nossa volta, muitas vezes com o nosso testemunho de vida, muitas vezes com o testemunho das nossas palavras, e refrear a nossa língua para que nós não venhamos, aleluia, se complicar naquilo que falamos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto eu meditava nesta palavra, Deus me traz o entendimento de que existem palavras doces. Existem palavras doces, palavras de pessoas sábias, palavras de pessoas que conhecem do assunto, que entendem do assunto, e que sabe o que está transmitindo, que fala com segurança, que fala com clareza. Louvado seja o nome do Senhor, que traz conhecimento, que agrega nas nossas vidas. Essas são palavras doces. Mas é importante saber que existem também palavras salgadas. Existem pessoas que, aleluia, não tem freio nenhum sobre a sua boca, e fala deliberadamente, fala o que vem na cabeça, fala o que vem na mente, ou até mesmo aquilo que nem vem, ele já falou. Por causa da sua ansiedade, aleluia, acaba ferindo, acaba matando. Louvado seja o nome do Senhor, matando sonhos, matando projetos, aleluia. E nós precisamos, aleluia, ter esta sabedoria de entender que nós precisamos estar sempre próximo de pessoas que tenham palavras doces. Nós precisamos estar próximo de pessoas que tenham algo para acrescentar na nossa vida, que tenha algo, aleluia, para acrescentar no nosso cotidiano. Sabe por quê? Aleluia, porque o excesso de sinceridade, ele chega a ser ignorância. O excesso de sinceridade, ele chega a ser agressivo, chega a ser desumano. Tem pessoas que, com suas palavras, elas tentam nos enterrar vivo, sobre o argumento de que são sinceros.
sobre o argumento de que a sinceridade está acima de tudo. Mas é importante entender, aleluia, que ninguém, aleluia, está disposto a ouvir tudo que nós temos a falar, e nós precisamos, aleluia, estar pronto para ouvir e sermos tardios ao falar. Quando nós vamos falar, nós precisamos, aleluia, se preocupar que do outro lado, as pessoas que estão nos ouvindo, elas têm sentimento. As pessoas do outro lado que estão nos ouvindo, elas têm seus motivos, têm suas razões, aleluia, tem também suas dores, tem suas mágoas, tem os seus problemas cotidianos. E nós precisamos ter essa sabedoria de entender que o excesso de sinceridade é pura burrice, é pura tolice, é pura ignorância. Louvado seja o nome